E hoje estamos iniciando a nova série de estudos bíblicos e você vai ficar com a primeira parte, Introdução à Bíblia Sagrada. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais uma formação bíblica. E hoje nós estamos iniciando a série Estudo à Bíblia Sagrada. Hoje nós iremos ficar com a introdução. E o que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus na linguagem humana. Um livro que foi escrito em diversas épocas, em épocas diferentes, para um povo que viveu culturas diferentes da nossa. Por isso, ao interpretá-la, nós temos que levar em conta que o povo que escreveu esse livro, escreveu para uma comunidade, para pessoas que viviam em épocas completamente diferente da nossa e cultura também diferente da nossa. É um livro que tem atravessado gerações, é um livro que tem gerado também várias discussões até mesmo entre as religiões. Mas para nós cristãos é um livro maravilhoso, porque é a palavra de Deus. Embora seja a palavra de Deus, escrito, inspirado pelo Espírito Santo, Deus se utilizou de homens, isso mesmo, homens que tiveram falhas, e falhas muitas vezes graves, né? Homens que, apesar de ser instrumento de salvação, instrumento para a escrita sagrada, mas Deus não retirou deles as suas falhas, os seus limites, as suas dificuldades, né? Mas foram pessoas que Deus escolheu em épocas diferentes, né? E classes diferentes. Desde o agricultor que estava no campo, desde aquele pastor de ovelhas que estava no campo, até o rei, o sacerdote. Então foi várias pessoas que escreveram a palavra do Senhor. A Bíblia levou mais ou menos 1400 anos para ser escrita. É isso aí, 1400 anos para ser escrito. Esse livro que hoje nós temos com tanta facilidade, temos na nossa casa, na igreja, mas houve uma época, meu irmão, minha irmã, onde a escrita não era tão fácil assim. A escrita era feita nas pedras, em tábuas, em papiro, em pergaminho, peles de carneiro, como nós estamos vendo essa réplica aqui, mas foi um livro que chegou até nós por providência e por misericórdia de Deus, porque Deus, Ele quer salvar a todos os filhos. Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus: passará todos os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, Jesus vai dizer que as suas palavras, as palavras que estão nesse livro, as palavras que o evangelista João vai dizer no finalzinho do Evangelho, que tudo aquilo que foi escrito a respeito de Jesus foi escrito para que fosse acreditado, para que fosse colocado crédito e fosse também trazido para a nossa vida. Então a Escritura Sagrada, esse livro maravilhoso que nós temos hoje, é um livro que não deve ser interpretado fora da luz do Espírito Santo, ou seja, fora da instituição que o próprio Jesus deixou como igreja, a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E quais foram as línguas que foram escritas a Bíblia Sagrada? Bem, a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego, né? Todo o Antigo Testamento, todo o Primeiro Testamento foi escrito em hebraico. E o Novo Testamento, ou o Segundo Testamento, foi escrito em grego, com a exceção do Evangelho de Mateus, que foi escrito
em aramaico, a língua falada na época de Jesus. E língua também que teve a sua origem no cativo da Babilônia. Então, a Bíblia Sagrada foi escrita em 3 línguas: hebraico, aramaico e grego. E depois dessa Bíblia, houve a necessidade de sua tradução, para que outras pessoas também tivessem acesso. Lembrando que, há 300 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande, ele reuniu 70 sábios para que traduzisse a Bíblia para a língua grega, para que os judeus da diáspora ou os judeus da dispersão pudessem também ter acesso à Escritura Sagrada, à Palavra de Deus. Então, essa tradução ficou conhecida como Septuaginta, ou versão dos 70. Lembrando que nessa época, a tradução de todo o Primeiro Testamento era de 46 livros. Guarde bem esse número, 46 livros. Já na época de Jesus, no primeiro século, por volta do ano 99, a Bíblia Sagrada ela foi, pelos judeus, no concílio de Jâmnia, como nós conhecemos, ela foi traduzida, ou melhor, ela foi escolhida os livros. Quais seriam os livros que iriam compor a Bíblia dos judeus, a Bíblia Sagrada dos judeus? Então eles ficaram com 39 livros do Primeiro Testamento. Já por volta do 4º século, a Igreja Católica ela escolheu ou autorizou o cânon bíblico, a regra ou a lista dos livros bíblicos, que hoje nós conhecemos como sendo a Bíblia Católica ou a Bíblia Sagrada completa. Então, ela ficou assim: o Primeiro Testamento, 46 livros, e o Segundo Testamento, 27 livros. A Bíblia completa, a Bíblia Católica. Os nossos irmãos evangélicos, eles também têm a Bíblia Sagrada. Inclusive, eles amam a Bíblia Sagrada. Porém, é uma Bíblia que, mesmo sendo a mesma Bíblia Sagrada, é uma Bíblia incompleta. Elas vão ter, aliás, a Bíblia do protestante, dos nossos irmãos evangélicos, vai ter 66 livros. Ou seja, eles eliminaram ou retiraram do cânon católico, do cânon romano, 7 livros. Livros que para eles não fazem parte ou não poderiam ser sagrados. Livros porque foram escritos em línguas diferentes e também em lugares diferentes. Então, os nossos irmãos, a partir de Martinho Lutero, eles acreditavam que aqueles livros que foram escritos em lugares diferentes ou lugares pagãos não deveriam ser colocados como palavra de Deus. Ou livros que foram escritos também em outras línguas que também não deveriam fazer parte da palavra de Deus. Como os 2 livros de Macabeus, como alguns capítulos de Daniel, como o livro de Esther e como outros capítulos e outros livros. Então, a Bíblia que nós conhecemos hoje como Bíblia Sagrada é a Bíblia segundo o cânon romano católico, a Bíblia instituída pela Igreja Católica. Daí nós sabemos que nós não podemos ter Bíblia se não tivermos, se não respeitar a autoridade da Igreja. É a Igreja que instituiu o cânon bíblico, a lista dos 73 livros que é a Bíblia Sagrada. Bem, no ano 380 depois de Cristo, na nossa era, houve a necessidade da Escritura Sagrada também ser traduzida para o latim. E São Jerônimo, um grande estudioso da Igreja Católica, um grande monge da Igreja Católica, ele vai assumir essa missão, a missão de traduzir a Escritura Sagrada para o latim.
que ficou conhecida como tradução Vulgata, ou tradução popular, melhor dizendo. Já no ano de 1534, Martinho Lutero, depois da Reforma Protestante, ele vai também traduzir a Bíblia para o alemão. É a primeira tradução depois da tradução Vulgata por São Jerônimo. Martinho Lutero vai traduzir a Bíblia Sagrada para o alemão e daí então ficou conhecida como a Bíblia Evangélica ou a Bíblia dos Protestantes. E vieram também outras traduções. Então está aí. Essa é a introdução da Bíblia Sagrada e nos vídeos posteriores nós iremos ver mais sobre a Bíblia Sagrada. Nós iremos estudar sobre os profetas. O que é um profeta na Bíblia? Nós iremos estudar sobre quem foi os reis, a monarquia unida, monarquia dividida. Nós iremos estudar o primeiro e o segundo testamento, na sua profundidade, nos seus mistérios. Lembrando que hoje a gente não usa mais o termo Antigo e Novo Testamento. Por quê? Porque quando se fala antigo, se lembra algo velho, algo ultrapassado. Então nós hoje usamos o termo Primeiro e Segundo Testamento. Por quê? A palavra de Deus, ela é atual. Ela é viva e eficaz. E é mais cortante ou mais penetrante do que uma faca de dois gumes. Por quê? Porque ela penetra o coração. Ela penetra a alma. Como ela está também penetrando, com toda certeza, o teu coração. Então acompanhe os próximos vídeos e façam um estudo maravilhoso da Escritura Sagrada. Até a próxima.